No podcast do Balaio, Bianca Toledo foi questionada sobre como ela pode ser tão burra ao não perceber que seu ex-marido não era heterossexual. Te perguntaram isso, cara, como é que uma pessoa tão inteligente consegue ser tão burra? Já me perguntaram Nesse isso 1000 sentido. vezes. Não, eu falo que Não, pessoas pode honestas. falar, pode Não, porque falar. isso aí. Não, porque. Deixa eu te falar. Mas é burrice mesmo. Porque, cara, é uma pergunta. carência Sabe por que eu emburrece. tô colocando isso aqui, o podcast? Eu quero te dar a condição de falar, te dar isso, porque eu sei que as pessoas falam isso. Então eu quero que você dê a resposta pra quem. Porque é muito fácil quem tá fora. Mas é burrice O mesmo. pessoal Você fala nunca assim, viu? tava dando certo, só faltava virar, né? Cara, ali, eu te falo, pode ser sincero, eu te conheci na casa da Gabriela Rocha, se eu não me engano, com ele de lá. Cara, desde que eu olhei pra ele, eu já. Tava dando certo. Eu não apontei isso, eu falei assim, porra, Não vai. não vai. Não. Isso aí, chama o VAR, chama o VAR. E como é que foi isso pra você? Porque você realmente é uma mulher muito inteligente, muito. Verdade, isso é tão comum, porque depois que aconteceu comigo, a quantidade de mulheres que me procurou dentro da igreja Meu Deus, e que imagina. falou, poxa, meu marido é afeminado. Eu sempre achei que é porque ele é filho da mamãe, porque ele foi criado Sim. pela avó. Você acha que tem alguma coisa? Só que depois que você quebra essa cegueira, esse estado de negação, que era o que eu vivia, você começa a perceber claramente até nos outros. Assim, Sim, de bater o sim, olho, sim. você fala, poxa, infelizmente, Imagina. infelizmente não tem esperança, entendeu? Tem casos que não tem esperança. Agora, eu que sempre acreditei na transformação das pessoas, Sim. eu era uma das pessoas que evangelizava muito homossexual na igreja. Eu sempre tive muitos amigos homossexuais. Sim. Sempre acreditei demais na transformação e na cura das pessoas. Eu acho, sim, que situações de abuso, elas podem gerar um transtorno sexual. Sim, também incrível. Eu sei que isso pode ser revertido. Sim. E acho até que o problema dele não era a homossexualidade. O problema dele era esse transtorno de personalidade, esse borderline, essa psicopatia, o transtorno de pedofilia. São coisas que, essas coisas sim, porque Sim. a homossexualidade, primeiro, com todo respeito, cada um decide aquilo que quer. Agora, fingir que é hétero, Sim. casar, Sim, claro. falar que é virgem, Sim, sim, sim. Sim, não faz sentido. inclusive ele era muito machista, ele tinha raiva de homossexual. Então era um personagem Sim, com intenção claramente de fazer uma maldade com uma criança. sim. Então o problema não é ser homossexual, né? Sim, entendo. Eu acho que o transtorno da psicopatia mesmo, de ser uma pessoa sedutora, envolvente, tanto que ele conquistou o Brasil todo, né? Todo não. Eu sou uma banda que não conquistou muito. É, uma parte, mas uma parte grande. Sim, porque claro. eu estava vivendo assim um conto de fadas na minha cabeça. Sim. Mas normalmente hoje, como psicanalista cristã, eu entendo que a menina que sofreu abuso dentro de casa, e esse abuso e essa violência foi cometido por um pai ou por um irmão ou por alguém que ela amava muito, ela cria essa dualidade de amar muito aquela pessoa que faz mal para ela, de amar muito e ao mesmo tempo ter muito medo. Isso vira uma química cerebral que ela vai atrair para o resto da vida se ela não tiver Sim. um trabalho muito específico Sim. de cura, de autoconhecimento, de terapia. E eu vivia dentro disso. Tanto que, se não fosse o que aconteceu com meu filho, eu acho que eu ia perdoar. Eu acho que eu ia falar assim, Entendi. não, eu estou com você para te ajudar. Eu tenho tô certeza que contigo. sim, que eu te conheço. Até porque durante o casamento, quando ele começou assim, não, eu tive isso, eu tive aquilo, eu mandei ele para a estância. E eu falei assim, meu amor, eu estou aqui. Se você tiver até hoje atração, me fala. Eu vou te ajudar. Eu estou com você. Eu fui essa esposa, você entendeu? Me conta, se abre comigo, eu estou junto, a gente está junto. E assim, eu acho que eu não ia ter, assim, perdido o amor, nem pedido anulação de casamento, Sim, nada sim. disso. Só que aí toca num filho. Não, aí não tem jeito. Aí é um negócio assim que você ultrapassou fica... qualquer fronteira. Então, por do outro limite. lado, eu penso assim, isso para mim foi libertador. Porque eu ia viver naquele transe, sabe, de ter pena, de ter dó, de eu vou te ajudar, nananá. Então, Sim. só que isso prolongou, né, Alex? Porque quando ele foi preso e ele saiu com habeas corpus, ele viveu uma perseguição, assim, que foi até ano passado, de muito ódio, porque quando você expõe uma pessoa que esperava que nunca ia ser descoberta, essa pessoa, e ela tem esse tipo de transtorno, ela vira uma pessoa extremamente violenta e perversa e cruel. Então ele criou uma narrativa que envolveu muitas pessoas, porque ele saiu da prisão
foi para o YouTube, começou a chorar, falou que foi vítima de uma história. Ele criou uma história, parecia um filme de terror. Que ele tinha sido sequestrado, dopado, tudo por mim. Que ele tinha sido vivido cárcere privado. É doido. Uma coisa assim de filme que é tão maluco que as pessoas pensam, ninguém ia inventar uma coisa tão, mas inventa. Sim. E eu, por eu ter esse bloqueio, que eu sofri muita violência na minha infância, de pessoas que eu amava muito e eu me sentia culpada de me defender. Então, o que acontece? Eu travei. Eu fiquei num estado assim sabe, eu não conseguia me defender, eu não conseguia combater. Ele foi indo, e como ele usava, eu estava num momento de muito destaque, né, Alex? Sim. Então, ele conseguiu entrevista em Muita todas evidência. as TVs. E eu ia ficando cada vez com mais vergonha, porque eu não estava acreditando que ele estava inventando um negócio tão louco. É. Ela tentou me matar, ela botou vidro na minha comida, e foi virando um negócio que eu falei, gente, eu estava morrendo de vergonha. Mas hoje eu acho que todo mundo já entendeu o esquema, né? Hoje entendeu, Ainda mas, tem gente que mas acredita no demorou que ele fala, muito. não, né? Eu acho que sim. Tem gente que ainda te Sabe persegue. por quê, por Alex? isso? Porque Não é ele, possível. ele conquistou muitos comunicadores. E essas pessoas foram reverberando. Ele lançou um livro sobre essa história de que ele foi vítima de uma psicopata, de não sei o quê. Sim. E a gente, assim, eu demorei anos para processar, até, para falar assim, vou procurar um advogado que está errado, porque eu tinha medo, eu passei coisas, hoje eu sei que eu passei coisas na minha infância que me travaram e eu não sabia me defender. Eu precisei que Deus me encontrasse na madrugada para falar assim, filha, você precisa se defender. Porque eu achava assim, o Senhor é minha defesa, o Senhor é meu juiz, eu não vou falar nada, Deus vai me defender. Mas a lei existe para a gente também agir. E assim, como que você foi tão burra? Nessa área eu também fui burra, na área jurídica, porque eu vi muita gente falando coisa e eu falava assim, eu não processei ninguém, eu não... Porque eu achava assim, eu vou pecar. Sim. A gente às vezes tem tanto medo de pecar e de desagradar a Deus que a gente é feito de bobo. É. E tem muito cristão que vive isso, sabe? Eu acho que a mulher mais ainda, sabe? O que vão pensar de mim? Eu vou falar disso, vai ficar pior. Deus me curou para falar de milagre. Deus me curou... Você vê que eu nunca me envolvi com polêmica. Eu só falava de Jesus. Nem da minha vida eu falava. Então eu pensava assim, eu não quero gastar meu tempo falando disso. Mas quando eu descobri que milhares de mulheres passavam por isso, eu falei, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Demorou muitos anos para a gente ver tudo isso se encerrar, né? Porque depois que eu entrei na justiça, graças a Deus, as pessoas foram parando de falar, porque antes estava uma festa, né? Virou. Colocava hashtag, todo mundo queria aparecer com a história. Sim. Mas, por outro lado, também tirou muito do romantismo que eu tinha, de que ninguém faria isso. Romantismo que eu tinha de que mídia sempre investiga a história antes de divulgar. Ninguém investiga nada. As pessoas querem saber se vai ser bombástico. E aí, elas falam. Então, Deus nos deu a capacidade de se defender para a gente fazer isso. É isso Com equilíbrio, com gentileza, dentro do possível, né? Mas, graças a Deus, hoje foi tirado do ar o livro, foi tirado de venda, tudo isso foi... os processos avançaram, hoje ele responde por calúnia, difamação, e eu não precisei ficar me defendendo, sabe? Eu entrei numa depressão muito profunda, eu vivi um estresse pós-traumático que não foi só o abuso, né? Você ligar a TV e ver uma pessoa em rede nacional falando que você... maluco. Tá foragida, que você... Eu nunca fui processada. E alguém te fez mal, né? Alguém te fez mal ainda tentando. Tudo isso foi uma coisa assim, um filme. Então eu fui ficando num estresse pós-traumático de não dormir, de não comer, E isso, por um lado, foi bom, porque eu descobri primeiro quem eram meus verdadeiros amigos, né? Eu comecei a entender que existiam pessoas que estavam comigo porque eu estava conhecida, que estavam comigo porque eu tinha um dom, que estavam comigo porque a minha agenda era cheia. E essas pessoas foram as primeiras a sumir. Quem já teve vida pública ou trabalha com arte, está acostumado a lidar com pessoas assim. Sim. As pessoas que mais te idolatram são aquelas pessoas que mais vão te odiar depois, né? São aquelas pessoas que vão... Mas isso tem muito mais a ver com elas do que com a gente. E por mais que a gente tente não ficar nesse lugar de idolatria, isso tem muito a ver com a carência, com a necessidade de referência, com a transferência que elas fazem para a gente. E, infelizmente, eu passei muito por isso e foi muito triste. Mas, de outra
forma, Deus usou isso para me curar muito, porque eu era muito preocupada com o que as pessoas pensavam de mim. Sim. Eu era muito preocupada se eu ia desagradar. Eu era muito preocupada. Eu pregava em todas as denominações. Se eu ia numa determinada denominação, eu queria cumprir com todas as exigências daquela. Se eu ia numa outra, todas daquela. Eu não queria sair porque eu pensava que, poxa, o que Deus fez na minha vida é tão forte, eu não quero desagradar ninguém. Mas isso não existe. Isso não existe, isso é uma cadeia. Então, eu acho que, assim, Deus, ele sabe que a gente vai precisar passar por determinadas situações para a gente se desconstruir. E apesar de ter sido terrível, e eu até ter dito, Senhor, por que o Senhor permitiu isso, né? Porque quando eu percebi, eu estava casada, recém-casada, com um rapaz que eu fui avisada pela minha médica, porque como a gente tinha 2 anos de casados e a gente quase não tinha relação conjugal, ele vivia doente. E eu levei ele numa especialista em São Paulo. E eu era apaixonada, assim, para mim. Eu conheci ele não era uma pessoa conhecida, ele não tinha um ministério de fato, mas eu olhei e achei que ele era muito de Deus e trouxe para todo mundo conhecer e acreditei nas histórias que ele me contou. E quando ele falou que estava doente, eu falei, é engraçado, que até a Fernanda Brum falou assim para mim, Bianca, Deus te deu uma unção de cura e te deu um marido doente, era para você curar ele. Então, a gente cria coisas na nossa mente para justificar, às vezes, algumas situações que a gente vive e que a gente não quer enfrentar. E ainda mais que eu já tinha errado uma vez e que tinha sido tão doído para mim. E eu ministrava muito, orava muito por ele, até que uma vez ele foi na médica em São Paulo, uma especialista, e voltou para casa falando que estava com um tumor no cérebro. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Porque como a gente já estava 2 anos sem vida conjugal, então as doenças tinham que ir ficando mais graves. Só que dessa vez ficou muito grave. E aí eu tinha que vir até ministrar aqui nos Estados Unidos. Mas era mentira, ele não tinha. Não era verdade. Só que eu acreditei, a gente Sim. reuniu intercessores, começou campanha de oração, de jejum. Eu tinha que ministrar aqui, comprei primeira classe, falei, você não pode entrar em avião, você está com tumor na hipófise, nananã. Passou 3 semanas e nada acontecia, eu liguei para a médica e falei, doutora, não vai ter um tratamento, não vai ter uma cirurgia, não vai ter alguma coisa, tem 3 semanas que ele voltou, e ele reuniu todo mundo no escritório, desenhou o tumor, foi uma coisa assim, fingiu convulsão, era um negócio muito tenso. Aí ela falou assim, pastora, me perdoa, eu tenho que te falar. Ele veio aqui, mas ele não tem nada. Eu falei para ele que ele não tem nada. Eu não estou entendendo isso que ele contou para vocês. E eu tenho que te falar mais uma coisa que ninguém vai te falar. Ele está camuflando uma homossexualidade. É muito grave o que está acontecendo. E eu preciso te falar. Aí o dia que ela falou isso, assim, eu já tinha algumas... Assim, eu estava achando que podia ter alguma coisa, sabe? No casamento eu perguntava muito. E ele já tinha me dito que sofreu abuso na infância, que tinha tido algumas situações com primos, mas assim, a gente sempre crê na transformação. Pode fazer uma pergunta que eu acho que se alguém for honesto com vocês já te fizeram, mas se não for honesto... Não tenho estrutura para lidar com isso, não me envolvo nesse caso, não gosto de polêmica. E, infelizmente, esse movimento de levantar pessoas com muito ódio foi fazendo eu ter uma quantidade de haters assim, muito violenta. Primeiro era o povo evangélico que achava que ele era um pastor que estava sendo injustiçado. Quando ele casou com um rapaz e se assumiu, foi o pessoal do GLS, LGB tudo, que mudou, né? HDMI. Essa turma começou a me perseguir. Então era uma violência assim, que eu tinha que ter segurança 24 horas. Olha. Eu não podia sair na rua, as pessoas ameaçavam me bater na rua. Então eu vivi um pavor, Alex, Você tá doido, que não tá escrito. Eu não consigo entender essas coisas. Só que nesse momento eu fui para o secreto. E aí foi quando nasceu o Amanhecendo com Deus, que é um projeto que eu tenho no YouTube, que era todo dia o Senhor falou comigo assim, me encontra quando o sol nasce, que eu vou falar com você. Acorda antes dos teus inimigos. Muito forte isso. Porque quando eu acordava, eu estava dopada de remédio. Eu acordava, já tinha notícia aqui, notícia ali. Era blog, era YouTube, era TV, era Léo Dias, era gente assim, sabe? O Senhor falou comigo, acorda antes dos teus inimigos e vai orar. 5 da manhã eu estava de pé. E foram 4 anos. Eu só chorava os primeiros meses. Só chorava. E o Senhor começou a me mostrar tudo em mim que Ele tinha que desconstruir. Tudo em mim. E Ele falou, não fala nada. Quem vai te justificar sou eu. Então, ninguém esperava que ele ia casar com um rapaz e se assumir. Mas isso foi fruto de oração. Mas Deus, ele tem uma personalidade de... Quando você quer advogar por você mesmo, Deus deixa você fazer. Deus não divide
Sabe o que ninguém Deus isso. falou para mim? Ele falou assim, quando você parar de se debater, É isso. eu vou assumir. O problema é que a gente quer a Foi justiça difícil naquele pra momento. mim, A foi gente quer do nosso difícil, jeito. foi E Deus tem um difícil. jeito dele, né, A Samuel? justiça do Senhor não opera na nossa, né? É. Alex, eu tô... Eu consigo alcançar essa força de Deus. Teve um momento que eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, muita gente pergunta assim, você não se revoltou com Deus? Você não questionou Deus, né? Um dia eu fiz uma pergunta, eu falei assim, Senhor, porque do mesmo jeito que eu tive falência múltipla de órgãos, uma sepsis, parada cardíaca, tudo, eu podia ter falado, Senhor, eu não amamentei, eu conheci meu filho, ele já tinha 5 meses, por que você fez? Eu podia me revoltar, Sim. mas o tempo... E ele iria entender. O tempo comprova que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que sim. amam a Deus. Então, quando eu conheço esse Deus e eu confio nele, eu falo, isso aqui vai transformar em bênção de alguém. Que eu Você perguntei questionava para Deus, Deus. Senhor, a primeira vez que eu errei, que eu me enganei, eu realmente eu não estava tão envolvida com o ministério, como hoje eu sou totalmente, eu vivo para a tua obra, eu vivo no altar. Por que isso aconteceu, né? E o Senhor falou para mim assim, o lugar que eu quero te colocar, você não está preparada para estar. Era como se tudo isso fosse desconstruir aquela ingenuidade crônica que eu tinha, que jamais ia me possibilitar estar num lugar de liderança que Deus queria me colocar, porque eu era muito boba. Qualquer um falava o que queria, sabe? Me enganava. E aí eu falei assim, tá, mas e o meu filho? O que ele tem a ver com isso? E aí o Senhor falou para mim assim, eu já te usei para curar tantas pessoas. Por que você acha que você não vai curar ele? Era como se Deus estivesse falando assim, o que você enxerga como um problema enorme, eu vou te mostrar que para mim não é. E nem o que aconteceu com ele vai ser um problema na vida dele, porque eu vou te ensinar. E eu descobri que o amor de mãe, quando ela acolhe na hora, e ela tem coragem de defender, de proteger, cura a criança. O que traumatiza é aquele abuso que ninguém acreditou, que ninguém defendeu, que ninguém ouviu, que a pessoa nunca contou. E o Senhor falou assim, não, você vai curar ele com o teu amor. E é impressionante, hoje meu filho é adolescente, ele infelizmente lembra de tudo, ele conversa sobre tudo. Ele até falou para mim, uma vez ele viu isso que estava acontecendo na internet, na TV, eu guardei muito ele depois de grande já, foi saber tudo o que aconteceu, até dessas perseguições, calúnias. Ele falou assim, mamãe, se um dia eu precisar, você conta comigo, que eu falo para as pessoas o que aconteceu comigo. Bonitinho. Corajoso, Demais. né? Sim, demais. Corajoso. Puxou quem? Eu A mãe, com certeza. eu falei, filho, se Deus quiser, não vai precisar. Porque ele falou assim, por que não acreditaram em mim? Eu falei, meu filho, a lei ainda tem questões que a gente não consegue entender, mas a justiça de Deus, ela é muito grande, ela é muito forte. E nada melhor que um dia após o outro, um dia após o outro. E hoje ele consegue, até quando ele era menorzinho, ele falava, mamãe, eu quero escrever um livro sobre pedofilia. Porque eu vejo que Mas por quê? Porque esse assunto foi conversado com tanta sabedoria em casa. Sim. Os líderes não têm essa área muito bem resolvida dentro de si para tocar no assunto. Até porque a educação antigamente também já vem de pais que não falavam no assunto, de avós que não falavam no assunto. Então, tudo isso, hoje, a maneira que a informação é exposta para que haja transformação, educação, isso é maravilhoso, é libertador. E a importância da gente estar aqui é justamente falar com sabedoria, do que a maioria das pessoas às vezes não encontra palavra para dizer, e a gente tem essa capacidade vinda de Deus, de falar, não, vamos conversar. Eu acho que esse assunto para os adolescentes e para as crianças, infelizmente hoje, tem que conversar com as crianças para elas aprenderem a se defender, para elas entenderem o que é abuso, que muitas vezes vem numa forma de uma brincadeira. Não entende, Vem numa forma de uma brincadeira, vem numa forma de um presentinho. A criança tem que entender hoje desde pequenininho, dentro da limitação dela, mas tem que entender. É verdade. Bianca, só último, eu acho demais esse lance do seu filho querer escrever sobre isso, porque se ele, com a idade que ele tem, conseguir falar sobre isso, ele vai atingir muito mais gente do que a gente, né? Sim. O André estava falando outro dia aqui sobre o pastor Lorenzo, né? Que é um nosso pastor de adolescentes aqui, ele tem 20 e poucos anos. Cara, não é só a língua, mas é a linguagem, né? Tem uma linguagem que talvez a gente não consegue falar mais, né? Mas que esses pequenininhos vão conseguir falar e vão conectar, né? E é exatamente isso. Quantos meninos hoje estão sendo abusados agora, entendendo que aquilo ali é só um favor ou é só um carinho, às vezes não entendendo, porque muitos só vão entender depois de velho. Medo de contar. Depois de velho, que eles vão, peraí, isso aqui né? aconteceu, foi um abuso. Muitos se sentem culpados.
E fica Ameaçado. carregando essa culpa. Tem um pastor americano chamado Sy Rogers, que eu vi ele pregando uma vez numa conferência. Era uma série de mensagens chamada Caçadores de Mitos, lá na fellowship do Ed Young, que vai pregar até na Global. E esse cara falou uma coisa tão incrível, que ele falou o seguinte, que a criança que ela recebe um abuso ou um abandono, alguma coisa que vai traumatizar ela, isso muda a configuração do cérebro dela. Sim. A ponto de, a partir daquele momento, ela pensar que ela é outra pessoa. Tem lesões É neurológicas. tão forte o abuso, o abuso e o abandono são coisas tão fortes que a partir daquele momento o cérebro desconfigura, cara. Você tem o desejo de ter intimidade com Deus de verdade. De repente você está na igreja há muitos anos, você nunca teve intimidade com a palavra, intimidade com o Espírito Santo. Os dons não são só para algumas pessoas, são para todas as pessoas. Esse lugar é um lugar de justiça, é um lugar de perdão. É um lugar onde você consegue ressignificar o teu passado, onde você descobre que tudo é possível. Milagres como os que aconteceu comigo no meu corpo físico também acontecem na nossa alma. Contando um pouquinho sobre essa trajetória emocional, eu desenvolvi um transtorno pós-traumático com lesão neurológica, eu perdi minha memória. Eu tenho laudos de pseudodemência, depois da perseguição que eu vivi. Eu não lembrava o nome dos objetos, eu não me lembrava o nome das coisas, eu encontrava as pessoas, eu não lembrava se eu conhecia. Tamanho nível de trauma que eu vivi. E os médicos falaram, olha, fizemos um PET scan, tem manchas no seu cérebro, isso não tem recuperação. E foi de madrugada orando que o Senhor foi me curando, minha memória foi voltando. Amém. Meu medo de sair de casa, eu não ia para a internet, eu não entrava, eu não podia ver rede social, entrava notificação, imagino. me dava falta de ar, eu já achava que era alguém me xingando, que era alguém me ofendendo. Então, assim, o milagre que Deus fez na minha alma é tão... Eu sou tão grata. Mas por quê? Porque eu não desisti. Eu decidi não me vitimizar, não me acomodar, não combater o mal com o mal. Mas por quê? Não porque eu sou boazinha, mas porque eu tenho plena convicção do amor de Deus por mim. Ele não ia fazer nada que fosse me expor a um mal que não tivesse cura. Se Ele permitiu, foi para me mostrar mais uma porção de milagre, mais uma porção de autoridade. Eu desenvolvi o método Plena, que inclusive aqui no